conduta da Irmandade a respeito do véu, esta tradição que os nossos caros irmãos, é claro que isso não faz parte da salvação, mas isso é uma tradição que nos acompanha, e os irmãos estar trajado num culto com um terno. É claro que às vezes a pessoa vem pelas primeiras vezes, outras vêm do serviço, não dá tempo de colocar. E não é por causa disso, se a pessoa congregar-se um terno e uma gravata, que Deus deixará de receber o louvor dele, deixará de falar. Pelo contrário, só o fato da pessoa estar aqui, isso é visto por Deus como bons olhos. O esforço, quantos que aqui, irmãos, fizeram um esforço incalculável. Problema de trânsito, problema de tantas coisas que tentou prender para não vir no culto, mas está aqui louvando ao Senhor. E também essas tradições que temos, sim, das nossas caras irmãs, está aqui com as suas vestes modestas, com seus vestidos, suas saias. Isso daqui, irmãos, tem muitos que, para causar dissensões, eles montam os canais e começam a censurar esses tipos de coisa, querendo impor ali aquilo que eles pensam. Mas, amados irmãos, o Senhor e outros pegam também e começam a denegrir, ou se ver um erro num irmão, numa irmã, ou num algum irmão de ministério, pega aquilo e começa a denegrir, a difamar, a divulgar. Quem tem o Espírito de Cristo, irmão, ele não faz assim. A Irmandade pode ter certeza que quem tem o Espírito de Cristo, quem tem a caridade no coração, ele nunca vai expor ninguém. Ele vai sim orar. Vemos a atitude do filho de Noé. O pai caiu ali numa fraqueza, se embebedou, não sabia que o fruto, o suco daquela fruta poderia causar aquilo. Então ele foi, fez o suco da vida e se embebedou e desmaiou. Aí veio um filho dele, o primeiro, chamado Cão. Ele entrou ali, viu o pai desmaiado, praticamente nu, né? Ele viu aquilo que era um momento, era ali, irmãos, uma forma dele fazer uma chocarrice ou uma chacota com o próprio pai. E levou lá no meio dos irmãos, fazendo ali, irmãos, uma chacota com o estado do pai. Mas o outro filho dele, Sem, chamado Sem, o que ele fez? Ele falou, meu pai não pode ser motivo de zombaria. Ele é um homem digno, caiu nessa situação. Então ele foi, pegou uma capa, chegou a contagiar, quis ver o pai daquela forma. De costas ele entrou, localizou o pai ali, ele cobriu a nudez do seu pai, até passar o efeito daquela bebida, né, irmãos? Então, isso daí é, assim, uma coisa que nós temos, por exemplo, para o resto da vida. E o Senhor, assim, Ele está mandando esta palavra para que não haja essas dissensões no nosso meio. Porque todos nós, amados irmãos, nós somos de Cristo. Nós não podemos ter tendência, às vezes vamos num culto, lá tem um irmão idoso, já perdeu todo o vigor, sobe com tanta dificuldade, aí começa a pregar, aí fala, o que é isso? Por que esse irmão não pede um afastamento? Por que eu vim congregar nesta congregação? O irmão não tem nem força para falar. Então, e fica... Mas não é assim, irmãos, porque o Senhor, Ele se usa de todos na sua obra. E até se um dia subir alguém aqui que se comprometeu perante o Senhor não vai deixar de falar na boca daquela pessoa por conta do povo, irmãos. O Senhor faz aquela pessoa falar aquilo que o povo necessita ouvir. Não o que o povo precisa ouvir, mas que o povo necessita ouvir. Então, Irmandade, vamos tomar muito cuidado com tudo isto que está aí.
E vamos pedir a Deus que nos guarde da curiosidade, porque por conta da curiosidade tem tantas pessoas se desvirtuando, e quando cai na realidade já é, irmãos, tarde, ou não consegue retornar. Está escrito aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque muita gente vê o nosso comportamento, o nosso dia a dia, um vizinho, um colega de serviço, um parente, ou alguém onde que nós estudamos, num colégio, numa faculdade, e vê e fala assim: nossa, que comportamento estranho, esse povo só pensa estar na igreja, não tem uma distração, não tem uma alegria, e não entende, irmãos, porque Deus não proíbe ninguém de ter um descanso, não proíbe ninguém de ter ali algum descanso para desligar um pouco, às vezes, das opressões da vida, mas ninguém entende o porquê, o que move essa massa, o que move essa multidão para vir aqui num culto, se reunir num salão como esse. Não tem nenhum enfeite na parede, é um salão simples, uns bancos às vezes até duro, e vem de terça, de quinta, outros congregam de segunda a segunda, e vem, irmãos, e vem com alegria, muitas vezes vem se arrastando, porque tem muitos aqui que entraram aqui andando, mas uma boa parte entrou se arrastando, e muitos não entendem o porquê, porque não sabe aquilo que Deus colocou no coração de cada um de nós, não entende da vocação. Cada um de nós fomos chamados para esta vocação celeste, e nunca eles vão entender, porque isso é loucura. Está escrito aqui: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ninguém entende Deus, irmãos. Os intentos de Deus também ninguém sonda. Veja o que fez o Senhor Jesus. Ele veio cumprir a sua missão, ele sabia da responsabilidade da sua missão, ele sabia de quando ele fosse embora, que teria que dar continuidade em tudo aquilo que ele iniciou, e quem que ele foi escolher para segui-lo, e para depois dar continuidade ali naquilo que ele começou. Ele não foi escolher homens cultos, não que o Senhor tinha alguma coisa contra, mas ele chamou o primeiro apóstolo, Pedro, pescador, indouto, que não tinha ali nenhum conhecimento das coisas, e o Senhor chamou ele, confundindo as coisas, porque ninguém entende as coisas de Deus. Nós vemos, irmãos, lá, quando o Senhor, na era cristã, quando o Senhor, no início da era cristã, quem que foi a primeira pessoa que alcançou o perdão de Cristo e foi para o paraíso? Não foi um Marte, Estevão, não foi outro, nem Paulo, nem o próprio Pedro. O primeiro na era cristã que inaugurou o paraíso foi um bandido, foi um ladrão que estava ali do lado na cruz com o Senhor, e ali, irmãos, no último instante ele se arrependeu e falou assim: aleluia, ó Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aí o Senhor Jesus falou para ele: ainda hoje tu estarás comigo. Ele não falou não no meu reino, tu estarás comigo no paraíso. Bendito é o Senhor. Então o primeiro lá que se converteu e inaugurou foi um ladrão, um bandido, mas convertido e perdoado. Então as coisas de Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias, e as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O teu inimigo,